Bom dia para todos os irmãos e irmãs. Que o Senhor abençoe o nosso dia. Que a paz do Senhor esteja conosco. Estamos aqui mais uma vez, estou aqui mais uma vez para dar continuidade à leitura da palavra de Gênesis capítulo 30, aonde fala: vendo, pois, Raquel que não dava filho a Jacó, teve Raquel de inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filho, se não morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do seu ventre? E ela disse: eis aqui minha serva Bila, entra ela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela. Concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamou o seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã e também venci, e chamou o seu nome Naftali. Vendo, pois, Léa que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Léa, um filho a Jacó. Então disse Léa: vem uma turba, e chamou o seu nome de Gade. Depois deu Zilpa, serva de Léa, um segundo filho a Jacó. Então disse Léa: para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou o seu nome Assé. E foi Rúben nos dias de cega do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Léa, sua mãe. Então disse Raquel a Léa: ora, dai-me das mandrágoras do seu filho. E ela lhe disse: é já pouco que hajas tomado o meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras do teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Léa ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se. Aleluia. Vindo, pois, Jacó. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Léa, e concebeu, e teve um quinto filho. Então disse Léa: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou o seu nome Isacar. E Léa concebeu outra vez, e deu a Jacó o sexto filho. E disse Léa: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou o seu nome Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou o seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel. E Deus a ouviu, e abriu a sua madre. E ela concebeu, e teve um filho. E disse: tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que, quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me os meus filhos e as minhas mulheres pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça a teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário, que tu darei. Então lhe disse:
Tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: Que te darei? Então disse Jacó: Nada me darás. Tomarei, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. Isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça. No dia de amanhã, quando vieres, o meu salário estiver diante de tua face, tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por fruto. Então disse Labão: Tomara que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura e todo o moreno entre os cordeiros, e deu nas mãos dos seus filhos. E por 3 dias de caminho entre si e Jacó. E Jacó apacentava o resto do rebanho de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descansou nelas riscas brancas, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E por estas varas que tinha descascado, em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha a beber, e conceberem vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todos morenos entre os rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui em Gênesis, nós vemos a continuidade da geração dos filhos de Jacó. É importante notar que tanto Abraão, Isaque e Jacó tiveram esposas com dificuldades de gerar filhos, e a promessa de que se tornaria uma grande nação. A dificuldade atingiu exatamente o ponto do cumprimento da promessa, para atestar a dependência deles. Abraão seguiu a sugestão de Sara em ter relações com a serva. Mas Deus não se agradou dessa atitude. Já Isaque orou a Deus e o Senhor abriu a madre de Rebeca. Jacó fez o mesmo que Abraão. Então vemos que só Isaque teve uma atitude sensata. Ele orou a Deus, buscou ouvir Deus falar, e assim Deus se agradou do que ele fez. Precisamos entender de uma vez que Deus, quando promete, ele cumpre. Cabe a nós esperar o tempo. Aleluia. O tempo de Deus. Não podemos ficar ansiosos para recebermos o cumprimento da promessa do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que há um tempo determinado para todas as coisas. E o Senhor também tinha determinado um tempo para que essa promessa se cumprisse.
Depender de Deus e seguir suas estratégias são o melhor plano de vida para nós. Quem ouvir e obedecer a Ele, viverá e desfrutará de suas maravilhosas promessas. Porque o Senhor, Ele cumpre e Ele vela para cumprir todas as suas promessas. A palavra de Deus nos diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Louvado seja Deus. Então, que nós possamos entender que o nosso Deus, Ele cumpre com tudo que Ele nos promete. Se Ele nos diz que vai fazer algo, Ele faz. Então, que nós possamos entender que o nosso Deus é soberano e Ele é poderoso. E não há nada que Ele não possa fazer por mim nem por você. Então, que nós possamos tomar posse dessa palavra, essa alerta, para que possamos esperar em Deus, esperar nele. Porque se Ele prometeu, Ele cumpre. Mas nós precisamos obedecer às suas ordenanças. Porque o Senhor diz que para que Ele venha cumprir as promessas dele, Ele fala aqui que nós precisamos obedecê-lo, né? Então, assim, que nós possamos nessa manhã entender que nós precisamos estar alinhados à palavra de Deus e inclinarmos os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor está falando. Que nós não venhamos nos antecipar, nem querer passar na frente do Senhor para que uma promessa venha se cumprir. Porque se foi Ele que prometeu, Ele é que vai fazer e vai cumprir. Ó Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra nesta manhã. Te agradecemos, Senhor, e aqui nós já tomamos posse, Senhor, da tua palavra, aonde o Senhor diz que toda promessa que o Senhor nos faz, o Senhor cumpre. Nos ensina, Deus, a esperar no momento, o momento certo. Nos ensine, Senhor, a ser obedientes e sabermos esperar em Ti, porque no tempo determinado o Senhor cumpre. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa palavra. E o Senhor abençoe a todos nós e que o Senhor nos conceda. Aleluia. A bênção, Senhor, que nós precisamos para nossas vidas. E as tuas promessas, Senhor, se cumpram em nossas vidas. Amém. E graças a Deus.